Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Estamos iniciando um novo estudo baseado nessa obra, Nos Domínios da Mediunidade, que é um dos livros que foi psicografado pelo Chico, enviado do mundo espiritual por André Luiz, que foi um médico aqui na Terra, que não tinha esse nome, o nome é fictício, mas esse médico viveu, a história dele nós conhecemos naquele filme Nosso Lar e no livro também, Nosso Lar, que é o primeiro dessa série A Vida do Mundo Espiritual. Nesse estudo, nós vamos falar de assuntos gerais dentro da doutrina espírita. A mediunidade vai ser a espinha dorsal, mas é um estudo que vai ter reflexões que servem não apenas para quem trabalha com a mediunidade ou quem deseja trabalhar ou apenas conhecer a mediunidade. Nós vamos abordar vários conceitos da doutrina espírita. E a intenção não é ler o livro de ponta a ponta. Nós vamos selecionar alguns assuntos e vamos dizer assim, que é mais uma orientação para o estudo do livro. Como normalmente nesse primeiro dia as pessoas não têm em mãos o livro, nós vamos bater um papo hoje e eu peço a todos que não tenham o livro, que tentem adquirir ou baixar pela internet, porque essa obra está disponível, inclusive de graça, para baixar em PDF e vocês acompanharem. A mediunidade é um assunto muitíssimo importante, porque é a base da doutrina espírita. E nessa obra que nós vamos assim acompanhar, e eu vou comentar, nós vamos ver os trabalhos espirituais sob a ótica dos espíritos. Isso é que tem de importante nessa obra, porque quando a gente realiza trabalhos, ou quando nós estamos aqui nesse nosso plano, nós não temos muita ideia de como os espíritos nos acompanham. E nessa obra nós vamos poder ter a visão muito real de como a espiritualidade nos acompanha na casa espírita e fora dela também. Então nós vamos ter essa visão espiritual da vida nesse nosso plano. Estamos numa época de grandes mudanças, de grandes transformações, e não tenho a menor dúvida que nessas mudanças previstas, em que nós estamos sofrendo uma verdadeira intervenção espiritual, nós estamos naquele momento que eu sempre cito, né? Eu e outros, da separação do joio do trigo, que é a separação espiritual daqueles que, ao desencarnar, não têm mais condições de continuar num planeta que está reservado para uma outra época, uma outra era. Então, à medida que houver a separação dos espíritos muito violentos, esse planeta gradativamente vai sentir uma mudança. Nós temos falado muito sobre esse assunto em outros estudos, o estudo da Gênese, já comentamos bastante. No outro estudo, que tem o título A Caminho do Mundo de Regeneração, e algumas coisas eu vou repetir aqui, porque é um assunto ligado ao que nós vamos estudar também. Nós estamos ingressando na era do espírito, e tudo que nós vamos estudar aqui tem relação com a nossa vida como seres espirituais. Daí esse estudo ser tão importante. Eu vou abordar alguns aspectos aqui do prefácio dessa obra, sem entrar hoje no primeiro capítulo, para dar tempo a vocês de terem o livro, baixarem na internet, para aí sim, a partir do próximo estudo, todo mundo com a obra na mão já começar a acompanhar, e eu peço que, por favor, leiam, tá bem? É muito importante ter uma leitura prévia, né, de cada capítulo antes da gente comentar aqui. Eu não pretendo também fazer esse estudo de forma que seja cada
vou chamar de aula, tá bem? Cada aula é um capítulo. Pode ser que numa eu aborde 2, 3 capítulos, em outra eu me detenha mais num, então não vai ter uma ordem assim. Leia um livro, então, normalmente, tá bem? Anotem suas dúvidas e podem perguntar, né? Dentro dos comentários aí de cada estudo que for ao ar, façam perguntas, ou então pelo e-mail contato@map.org.br, assunto nos domínios da mediunidade. Eu queria de antemão agradecer a todos que acompanham, tá bem? É um assunto muito importante, eu vou tentar dar aqui uma dinâmica de forma que eu atenda também aquilo que vocês precisam de conhecimento ou o desejo de vocês de esclarecer algumas dúvidas. Vamos falar de partida de entes queridos, vamos falar de processos obsessivos, vamos falar de depressão, de como os espíritos influenciam nesse processo, vamos falar de como se libertar disso. São assuntos que interessam muito a todos nós. Seguindo essa linha, espinha dorsal da obra aqui, que vai sempre abordar essas questões espirituais pela ótica dos espíritos. Então, no prefácio, o título é Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. Todo processo de comunicação entre dois seres, um encarnado, outro desencarnado, é um processo mental, se dá mente a mente. Dois encarnados, quando se comunicam, também não é um processo mente a mente, só que nós usamos a energia mecânica. Eu, por exemplo, falo, se tiver uma pessoa aqui ao meu lado, esse som se propaga, uma onda mecânica, pelo ar, e vai fazer vibrar o tímpano de alguém. E aquela pessoa vai me ouvir. Mas o que eu falo começa na mente. E são impulsos elétricos que o meu organismo consegue transferir para esse mecanismo de fala. Esse som se propaga e o tímpano vibra. E o que vai para o cérebro são impulsos elétricos que o nosso cérebro interpreta como sendo aquele som que a outra pessoa emitiu. Tudo na natureza é vibração. E tanto o som como a imagem, quando nós vemos uma outra pessoa, vocês estão me vendo, essa imagem que vocês estão vendo não está se formando nos olhos de vocês. O olho é lente. A imagem que vocês estão vendo está se formando lá no meio do cérebro. São impulsos elétricos que vão até uma parte do cérebro que interpreta essas variações de luz e forma uma imagem. Então, as coisas não são bem como a gente pensa que são, né? Certas faixas de vibração, os nossos sentidos conseguem captar, outras não. A nossa faixa de visão, de audição é muito limitada. Alguns animais conseguem ouvir além da nossa faixa de audição e alguns animais conseguem ver em outras ondas, além da faixa que nós enxergamos. Animais que enxergam no escuro, infravermelho, por exemplo. Então, esse universo de ondas, ele contém certo tipo de energia, certo tipo de vibração, que são extremamente sutis. É a presença de um espírito, é a emissão do pensamento. E o médium, alguns médiuns, eles têm a capacidade de perceber essa vibração e usa uma glândula pineal e outras percepções do espírito, característica do espírito, para, percebendo essa onda muito sutil, interpretar isso como nós interpretamos o som e a imagem. E vem uma mensagem. Essa mensagem normalmente é de mente a mente, ou um espírito pode tomar o braço de alguém e escrever. Nós vamos falar dessas coisas. Então, deixa eu seguir aqui o que está no prefácio, fazendo um breve comentário, e vou repetir. A minha intenção não é ler o livro de ponta a ponta e sequer
a cada estudo, abordar um capítulo. Depende do assunto. Eu prefiro me concentrar em conceitos. Então, pode ser que num determinado estudo, numa aula, eu aborde um capítulo, pode ser que na outra eu aborde 2, 3, 4 capítulos, tirando aquilo que eu acho que é importante como informação. E cabe a vocês lerem de ponta a ponta e anotarem as dúvidas, tá bem? Façam isso, fiquem bem à vontade para enviar suas dúvidas. Eu vou ter o maior prazer em responder, seja aí nos próprios comentários ou por e-mail. Bom, é dito aqui pelo André Luiz, que André Luiz é como se fosse assim um repórter do mundo espiritual. O que aconteceu com André Luiz? Ele foi um médico aqui na Terra, um médico conhecido, não cabe aqui dizer quem foi, alguns acham que foi A, foi B, não importa, mas foi um médico conhecido e que não desencarnou muito bem. Não era uma pessoa má, mas ele foi considerado assim um suicida indireto. Alguns vícios, algumas coisas, bebida, etc. E ele passa um tempo no umbral, vocês devem recordar disso, até que ele faz uma prece, pensa em Deus, muda a sua vibração, olha a vibração aí. E ele percebe os espíritos que estavam sempre indo lá no nosso lar, e ele permite ser resgatado com essa mudança de atitude mental. E aí ele é resgatado e levado por uma colônia espiritual, que é uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. E a partir dali ele passa por um processo de recuperação, vem visitar a família, ele tem uma mudança muito grande de atitude e passa então a ser uma espécie de repórter. A espiritualidade o seleciona para fazer esse trabalho. Tipo assim, André Luiz, nós temos informações para enviar lá para a Terra. Você vai ser o nosso canal. E tem um médium lá embaixo, Chico Xavier, que já está prontinho para receber as informações de você. E aí vieram as obras, a série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, Os Mensageiros e outros, e Nos Domínios da Mediunidade é um deles. Então, a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. É verdade, nós já estamos no século XXI, né? Essa ciência que vai estudando a matéria fica surpresa com tudo que descobre sobre a matéria. Então, existem vários mistérios, várias situações que a ciência não conhece e que são objeto de estudo. Eu vou dar apenas um exemplo. Todo mundo estudou no segundo grau, né? O átomo. E a gente tem aquela informação muito rasteira sobre o átomo, né? Que é formado por tem um núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons em volta. E esses elétrons, eles podem ter várias camadas, K, L, M, em volta do átomo. Como se fosse uma bolinha, não é uma bolinha, é uma energia que circula o átomo, né? Mas a imagem clássica, para a gente entender, é como se o núcleo fosse uma bolinha, tendo duas bolinhas dentro, né? O próton e o nêutron, e outra em volta, que é o elétron. O que acontece? Quando um elétron está numa órbita em torno do átomo, se ele perder energia, ele vem para uma órbita mais perto do núcleo. Ele perdeu energia, né? E vem para uma órbita mais perto. Ele estava aqui e passa para cá. O que a gente pensa? Que o elétron faz isso. Ele perdeu energia e ele cai, né? Está nessa órbita maior e ele desce, então, para essa aqui. Isso é o que passa pela nossa cabeça. A partir do momento que a ciência avançou, teve acesso a equipamentos eletrônicos, tecnologia, o que se descobriu? Que ele não faz isso. O elétron desaparece aqui e aparece nessa órbita mais perto. Entenderam? É isso mesmo. O elétron que está aqui, de repente ele desaparece e aparece aqui. E ele não passa por lugar nenhum. Como assim? Não passa.
Ele não faz um caminho, ele simplesmente desaparece e reaparece. Chama isso de salto quântico. Se você der energia, ele pode voltar para uma outra órbita. Então, esse é um dos mistérios. Por onde passa o elétron? Né? Esse termo vocês já devem ter ouvido falar, salto quântico. E desta mesma maneira, quando se estudam certos fenômenos, a matéria se apresenta ora como onda, ora como partícula, existe a interferência do observador no fenômeno, o próprio cientista ou a pessoa que está conduzindo o fenômeno interfere no fenômeno, e a física quântica é uma física de probabilidades. Não cabe aqui tentar explicar isso, porque a maioria de vocês está muito afastado, eu mesmo, muito afastado dessa coisa da ciência, né, a esse nível, e só temos que entender o seguinte, que existem muitas surpresas ao se estudar a matéria. É o que André Luiz fala aqui, né? Estudando a constituição da matéria, a ciência caminha de surpresa a surpresa, sempre revendo conceitos. E nós temos que rever sempre conceitos. E Chico Xavier já falou, e a gente tem a noção clara disso, de que, estudando a matéria, a ciência vai descobrir o espírito. Não adianta querer empurrar a goela dentro de determinados cientistas, que têm seus métodos, e temos que respeitar isso, noções de espiritualidade, se eles são refratários a isso. Mas, estudando a matéria, está se chegando a uma situação que a ciência já fica, né, meio de cabelo em pé, cheia de dúvidas com relação ao que está sendo descoberto. Talvez na área da psicologia, da psiquiatria, né, na ciência médica, isso fique mais claro. Por exemplo, existem psiquiatras hoje que, para tratar um trauma, fazem regressão de memória, o que é muito válido, feito por um profissional com um objetivo útil. E muitos, nessa regressão, perceberam que a memória ia além dessa vida. Pessoas relatam experiências de vidas anteriores. E já existem vários profissionais que, não vou dizer que se tornaram espíritas, mas que reconhecem isso. E tudo aquilo que eles relatam está na doutrina espírita, ou seja, a mente guarda as informações de outras vidas. E a mente não está no cérebro físico, esse é um outro ponto. O nosso cérebro interpreta sinais, interpreta ondas, e aí você tem o pensamento do espírito, que é transmitido pelo cérebro, e você tem áreas do cérebro que vão sensibilizar certas partes do corpo e que vão gerar substâncias reagindo às emoções do espírito. Quem sente medo é o espírito, que dispara lá a adrenalina. Quem ama é o espírito. Carne não sente medo, carne não ama, mas essas emoções são transferidas para o corpo físico. Essa inter-relação da mente com o corpo, e essa mente não está no cérebro físico, é outra coisa que a ciência está avançando. E já tem neurologistas que passaram por experiências de quase morte e que já veem a vida de uma maneira diferente. Bom, continuando aqui, eu vou selecionar alguns trechos, né, dessa obra. André Luiz vai falar de Dalton, que fala da teoria corpuscular da matéria, vários nomes importantes, né? William Crookes, que surpreende a todos, né, com o estado radiante da matéria, estuda os raios catódicos. William Crookes, que, aliás, estudou os fenômenos espíritas, ele que é prêmio Nobel, fenômenos de materialização. Então, ele é um dos grandes nomes que deram respaldo científico à doutrina espírita. Röntgen, né, observa as radiações invisíveis que passam lá pelo tubo de William Crookes. Becquerel, Henry Becquerel, ele fica seduzido por esse assunto e vai lá pesquisar o urânio, à procura de radiações. Aí vem o casal Curie,
Pierre e Marie, né? E continuando esse estudo, descobre um elemento rádio, Rutherford, um dos pioneiros, né, em torno da radioatividade. E aí vem que a Terra, na verdade, é composta disso, de um reino de ondas, raios, correntes e vibrações. E isso é o universo todo. Raios, ondas, correntes, vibrações, forças que nem sempre são forças mecânicas. A mente imprime certas condições à matéria, a mente influencia no estado da matéria e por aí vai. Aí vem a eletricidade, o magnetismo, e vai falar aqui de Niels Bohr, de Planck, de Einstein, né? E vai dizer, o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. E é exatamente isso. Nós somos uma consciência. A nossa mente controla tudo. O poder do pensamento positivo. O processo de autocura, nós vamos falar sobre isso. Como que nós usamos tanto a mente contra nós e como nós podemos usar a mente a nosso favor. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. Olha que interessante, né? Vou repetir, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. E vai ser justamente isso, estudando a matéria, vai se descobrir o espírito. O próprio mundo espiritual, eu repito muito isso, mas como tem, de repente, um público novo aí nos assistindo, eu vou falar de novo. Quando nós lemos nas obras espíritas sobre o mundo espiritual, uma colônia como o Nosso Lar, que intriga muita gente, porque é intrigante, né? Você falar de ruas, construções, casas, veículos, e os espíritos manipulando instrumentos, que nós vamos ver aqui. Logo no início do livro, no capítulo 2, o psicoscópio, um instrumento que os espíritos usam nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, para ver a aura, para estudar o sentimento das pessoas. E nós vamos ver que isso são os espíritos que não evoluíram ainda o suficiente para fazer isso mentalmente, com os seus sentidos próprios. Alguns espíritos precisam de instrumentos. Incrível isso, né? Então, essa colônia espiritual, aquelas coisas, entre aspas, que estão lá, tudo é matéria. O mundo espiritual ele é feito de matéria. É óbvio que não é essa matéria daqui, é outra matéria, que foge aos nossos sentidos e que é um tipo de matéria que até foge aos nossos instrumentos. Eu já disse aqui várias vezes, anteriormente, vou repetir, que hoje a ciência já sabe, reconhece que essa matéria aqui da tabela periódica, carbono, hidrogênio, etc., é só 4% de toda a matéria do universo. Se você juntar todas as luas, estrelas, planetas, tudo, isso só representa 4%. 96% é outra matéria que a gente não consegue perceber pelos sentidos físicos e nem pelos nossos instrumentos. É uma matéria que não reflete a luz, como essa matéria aqui reflete a luz. Por isso é chamada de matéria escura. E tem também uma derivação, uma correlação dela com uma tal de energia escura. Isso constitui 96% do universo. Incrível, não é? Então, quando nós falamos de uma outra matéria que constitui o mundo espiritual, nós não estamos falando apenas de uma coisa abstrata. Hoje, a própria ciência já dá um certo respaldo para isso. E essa outra matéria pode ser organizada pela mente. Ela pode ser plasmada. E o espírito, que é uma consciência, que é uma centelha,
precisa da matéria sempre para se manifestar num determinado meio. Então, imagina, a gente sai da carne, desencarna, como é que eu vou me manifestar? Onde que eu vou me situar se não existisse nada? Eu estaria perdido num vazio, sem nada, a minha mente oscilando, mas não. Essa própria mente, essa consciência que é o espírito, ele se reveste de matéria sempre. Além do corpo físico, esse aqui, nós temos o chamado corpo espiritual, que ao longo da evolução vai se constituindo, vai se aperfeiçoando, e a forma atual do nosso corpo espiritual é essa: cabeça, tronco e membros, mãos, pés, porque o corpo espiritual ele ajuda a moldar o corpo físico na encarnação. Então, na verdade, quando a pessoa morre, ela se descola, o corpo espiritual se descola do corpo físico, sai da carne, da matéria densa. Por isso nós falamos que fulano desencarnou, ao invés de falar morreu, porque o morreu dá o sentido de fim de vida, e essa consciência não deixa de viver. Essa mente que está além da matéria, ela continua, e revestido de matéria. E aí, por uma condição de afinidade, de vibração, de uma ciência que a gente ainda precisa entender melhor, que é a ciência dessa outra matéria, a ciência desse outro plano, que nós conhecemos quase nada, esse espírito, então, ele se manifesta nesse outro plano vibratório. Vamos chamar de outra dimensão. E nessa outra dimensão ele constrói as coisas, como nós construímos aqui. Tudo que está construído aqui, essa mesa, começou na mente de alguém que precisou de máquinas, de ferramentas, não é isso? No plano espiritual, tudo é construído pela mente. Só que vem uma informação da espiritualidade para nós. Lá não se precisa de máquina, pelo menos para determinadas coisas, né? Tudo é plasmado pelo pensamento. Tudo é o pensamento. Então, você pensa, você dá forma às coisas, você materializa, usa a sua vontade, você tem um certo conhecimento, você plasma coisas ao seu redor. O próprio corpo espiritual ele pode ser alterado pela vontade do espírito. E quanto mais evoluído moralmente, quanto mais capacidade de amar tem esse espírito, mais vibrante é o corpo espiritual, mais capacidade ele tem de plasmar, de construir, de interferir no meio que o cerca. Então, o mundo espiritual ele é formado por estruturas plasmadas pelos espíritos que estão lá. Isso é o nosso lar. E tudo depende muito da evolução. Os planos espirituais que estão mais próximos de nós, aqui da Terra, desse mundo denso, daqueles 4% de matéria, esses planos mais próximos, como a própria colônia Nosso Lar, a vida lá é muito parecida com a daqui. Mas não é o mundo espiritual que reflete o mundo físico. Eles não copiam o mundo físico, não é isso. É o contrário. O mundo físico que é uma cópia mal feita do plano espiritual. Ao encarnar, nós vamos repetir aqui as construções que nós temos lá. Entenderam? Não é o contrário. A vida espiritual, ela prevalece sobre a vida física. Por isso que se diz que a verdadeira vida do espírito é a vida espiritual. A vida na carne, essa vida que nós conhecemos aqui, é uma experiência, é uma oportunidade para esse que vive nessa dimensão esquecer, ter experiências, tomar decisões, usar o livre-arbítrio para evoluir, para crescer. E ele volta, depois de um tempo de experiência, volta para a sua verdadeira vida, a vida espiritual. A vida espiritual prevalece sobre a vida física. Pensando assim, quem é que está morto? Somos nós? São eles? Porque a gente sempre viu a morte como partiu para a vida espiritual, morreu, né? Será que não é o contrário? Sair daquela vida espiritual, mergulhar na carne,
não seria para eles lá como se fosse uma morte? Morte de quê? Você deixa aquela dimensão. Na verdade, você não morre. Você agrega uma matéria mais densa num processo muito inteligente, muito bonito, que é aquele que se dá fecundação aqui na Terra. Aquele espírito já tem uma forma pré-definida, ele se liga à matéria que vai se formando naquele embriãozinho, ele tem a sua forma perispiritual reduzida e ele vai agir na matéria física, porque existe uma ligação fluídica do espírito reencarnante com aquele embriãozinho que está se formando, e ele vai ajudar a moldar o corpo físico. Age o corpo espiritual como modelo organizador biológico daquele corpo e age a genética, características dos pais, cor de pele, dos olhos, cabelo, etc. Então, as duas coisas vão agindo e vão estruturando a matéria que vai se formando, copiando o corpo espiritual numa sequência bem definida. Nós falamos sobre isso na obra Gênesis, não vou entrar em detalhes. Então, a vida espiritual é uma vida concreta. Kardec diz na Gênesis, os espíritos, né? E ele reforça isso, que na verdade nós chamamos essa matéria do mundo espiritual como fluidos espirituais. E ele vai dizer que isso é só uma questão de terminologia, porque no fundo tudo é matéria. São matérias diferentes, mas tudo é matéria. E veja bem, ao falar isso, Kardec, ou nós aqui, não estamos materializando o mundo espiritual, não é isso, é o contrário. Nós estamos espiritualizando a matéria. Nós estamos dando sentido a essa matéria como um veículo de manifestação do espírito. Existem 3 elementos no universo: Deus, espírito e matéria. O que não é Deus, que é a inteligência suprema, o que não é espírito, que é o princípio inteligente, tudo o resto é matéria. E matéria é energia. Matéria existe em várias formas. No nosso plano aqui, estado sólido, líquido, gasoso, já tem o estado radiante, e existem outros estados da matéria, outros tipos de matéria que escapam à nossa medição, da nossa ciência, como a tal da matéria escura. E aí, tudo é uma grande interrogação. Essa ciência, porque o mundo espiritual ele tem a sua ciência, essa matéria do mundo espiritual tem a sua ciência, tem as suas leis, e nós não conhecemos quase nada sobre isso. Sabemos uma coisa, que o pensamento, essa onda de pensamento gerada pelo espírito, influencia demais essa matéria do outro plano, muito mesmo. Nós plasmamos coisas do outro lado pela ação da nossa vontade, pela ação do nosso pensamento. Isso nós sabemos. O pensamento é tudo, gente, no universo. Deus é uma inteligência suprema. Deus não é uma pessoa. Por isso é difícil definir Deus, né? É uma inteligência, uma superconsciência, causa de tudo. E o espírito, ele é uma inteligência também que interfere no meio, de alguma forma criada, oriunda dessa inteligência suprema, desse Deus. O resto é energia, o resto é matéria, e matéria e energia tem uma correlação, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender. E é muito importante considerar o seguinte: eu estou repetindo muito coisas que eu já falo propositalmente, tá bem? A criação de Deus não se limita a essa matéria dos 4%. Esse é o grande detalhe, a grande beleza de tudo. A criação de Deus não se limita a essas estrelas, planetas, a essa matéria. Existe toda uma vida, toda uma estruturação de matéria nesse universo que nós sequer conseguimos perceber com os instrumentos físicos. Só existe um ponto de ligação. Qual é?
como os seres que estão lá são mente, pensamento, consciência, fora da matéria densa, dessa matéria. Eles são isso, consciência, mente, pensamento. Esses seres, quando encarnam, como nós, porque nós viemos de lá, somos o quê? Consciência, mente, pensamento. Existe, então, um ponto de ligação entre esses dois planos, entre essas dimensões. Mente com mente. Ondas de pensamento. Entenderam? Está aí uma nova ciência, o estudo dessa transmissão de ondas de pensamento, o estudo do espírito, espiritismo, que é uma ciência, então. Então, que bonito, nós temos um ponto de ligação. Pelos nossos instrumentos, nós não conseguimos captar essa outra matéria, dessa dimensão que chamamos de espiritual, mas pelo pensamento, sim. Aí está a mediunidade. Pensamento a pensamento, dois planos de vida se comunicando. Mas precisa ser médium ostensivo. O que é o médium ostensivo? É aquele que, de forma muito clara, vê os espíritos, escuta os espíritos, que tem aquela capacidade dessa ligação de um corpo espiritual do encarnado com o corpo espiritual do desencarnado ser tão próxima que o desencarnado consegue falar pelo encarnado. As duas mentes estão ligadas. O espírito não entra no outro, não existe isso. São duas mentes próximas ligadas. E o médium, então, tem todas as sensações do espírito que está fora da matéria e consegue falar. É a psicofonia isso. Consegue escrever. É psicografia. E existem várias maneiras dessa manifestação se dar. Mas tem uma que todo mundo tem, para que você não fale assim, eu não sou médium. Todo mundo é médium. Por isso Kardec disse que todo mundo é médium. Que ligação é essa? É uma coisa importantíssima que vocês têm que dar mais atenção, chamada intuição. Todo mundo tem, por isso que todo mundo é médium. E dizem os espíritos, à medida que a Terra avançar agora, o que vai prevalecer muito é a intuição. Então, minha gente, todo mundo é médium. Todo mundo tem essa condição de comunicação com essa outra dimensão. Entenderam o que é a mediunidade? Dois planos de vida se comunicando. Inteligência desencarnada, inteligência encarnada. Ondas, mente a mente. Mediunidade é uma questão de ligação mental, de sintonia. E o que está encarnado sente. E aí existem características no organismo de certas pessoas que vão facilitar essa comunicação. Por exemplo, uma que é estudada, que é citado nessa obra que nós vamos estudar, a glândula pineal, a epífise, que é uma glândula que fica bem no meio do cérebro. Pega uma linha aqui no topo da cabeça e aqui no meio dos olhos, faz a interseção. Lá no centro tem uma glândulazinha, como se fosse uma ervilhazinha, que é a glândula pineal, que ela tem uma capacidade de captar certas vibrações. Aí existem estudos. Tem um médico conhecido, aí, o Sérgio Felipe, da USP, que associa essa capacidade mediúnica, essa condição da glândula pineal, a certos cristais que nós temos nessa glândula, uns em mais quantidade, outros em menos quantidade, conhecido como apatita, que forma, por exemplo, os esmaltes dos nossos dentes. É o único mineral metabolizado pelo nosso organismo, a apatita. Então, aparentemente, quem tem mais cristais é como se tivesse uma anteninha no meio do cérebro. E alguns têm essa antena com mais capacidade de captar as ondas e outros com menos capacidade. Mas todos têm, porque todos captam essas ondas. Eu digo de brincadeira, quem tem uma antena fraquinha tem que botar um bombril, Lembra daqueles rádios antigos que você botava alguma coisa para intensificar? As TVs, mas isso é de muito tempo atrás, que as pessoas subiam no telhado para colocar antena. Alguém pegou essa época aí?
e aquela antena às vezes não pegava e botava um fiozinho, botava um bombril, alguma coisa para melhorar a captação de ondas. É justamente disso que nós estamos falando, captação de ondas. O médium capta ondas. E o próprio espírito desencarnado capta a onda do médium. E há uma ligação, tá bom? Aliás, processos obsessivos são a mesma coisa. Quando esse espírito desencarnado está se comunicando com você, mas ele quer, de alguma maneira, o seu mal, quer te influenciar negativamente, é mente a mente. Obsessão é isso, é um processo mental. E por que acontece? Porque quem está encarnado dá sintonia, entra na faixa vibratória, baixa os padrões de pensamento, baixa a sua vibração, o desencarnado, entra em sintonia com aquele encarnado. A depressão dá muito isso, abre muitos canais para obsessão. Então, tem tanta coisa para a gente estudar, tá vendo? Tudo isso é assunto dessa obra, nós vamos abordar isso mais à frente. Então, antes de concluir, ainda nesse prefácio que eu estou abordando ele hoje, eu repito, estou dando tempo para vocês adquirirem um livro, lerem o livro, baixarem PDF, porque está disponível de graça nos domínios da mediunidade. Entra no Google, PDF grátis, vai ter lá para baixar. E aí vocês podem baixar e ir lendo e acompanhando, porque muitas livrarias estão fechadas, né, nas casas espíritas, mas talvez muitos de vocês tenham o livro em papel também. Então, continuando aqui, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Olha aqui, acabei de falar isso. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior. Ou nos ligamos também às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então, essa mente que eu tenho, essa estação de rádio, pode entrar em FM, eu vou me sintonizar com certa onda, ou em AM, simbolicamente, né? Pensamentos superiores, aquele estado de prece, uma meditação, eu faço esforço para tirar da minha mente pensamentos negativos e eu me conecto com o meu mentor, com o meu anjo da guarda, com Jesus. Isso é a melhor barreira contra aquele que está numa onda inferior. Se a minha onda é só de pensamentos negativos, de um desânimo, uma falta de esperança, e eu entro naquela apatia, em que eu não tenho força para nada, eu não tenho nem força para levar meu pensamento, eu tenho muita facilidade para ser acessado por essas consciências que estão dessa maneira do outro lado e que muitas vezes querem nos prejudicar. Como fazer? Nós vamos ver mais à frente. É nessa que você tem que pedir socorro, pedir ajuda, e alguém vai lhe ajudar, para te ajudar a elevar esse padrão de pensamento. Vem os tratamentos espirituais, vem a vontade de querer ficar bom. E aí vem o abraço, vem a palavra, tudo que a pessoa precisa para sair dessa sintonia mais baixa e entrar em outra, num processo de desobsessão, que é um processo de quebra de sintonia. Desobsessão é isso, é quebra de sintonia. Não é expulsar um espírito malvado que está em cima de mim, que sou bonzinho. Não, eu entrei em sintonia com ele. E esse espírito que está do lado de lá, ele precisa ser ajudado. Daí a espiritualidade faz todo um trabalho para ajudar esses espíritos. E nós vamos ver nessa obra. Então, nós vamos estudar também o processo de desobsessão, que é muito útil para todo mundo, quem trabalha com isso, quem não trabalha. Gente, vamos nos ver como seres espirituais. Tudo isso que a gente tem estudado e vai estudar nessa obra vai ser útil para nós nessa vida e na outra vida. Então, nós estamos adiantando conhecimentos que vão nos ajudar muito. Mesmo que nessa existência eu não trabalhe diretamente com mediunidade numa casa espírita, ou tenha medo de trabalhar, né? Então, essa obra, esse estudo, eu repito, por isso que ela é valiosa.
serve para tudo, serve para a nossa vida, porque nós somos espíritos. O dia que nós estivermos do lado de lá, é bom já levar conhecimentos. E quando nós estamos do lado de cá, é bom já ter esses conhecimentos. Porque, no fundo, aqui, nós estamos estudando a mente e as interações que existem de mente a mente, entre encarnados, entre desencarnados, entre desencarnados e encarnados. Existe obsessão de encarnado para encarnado? Existe. De novo, são duas mentes que entram em sintonia e se há um pensamento negativo, um pode influenciar o outro. Não precisa estar desencarnado para ter obsessão. Tá bem? Então, todos somos médiuns e semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradir-se-ão dos tempos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando-a da terra para o céu, nosso amigo, no caso aí é André Luiz, né? Procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. A propósito, esse prefácio é de Emmanuel, e isso foi escrito em 1954, tá bom? Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sempre a espiritualidade destaca Jesus. Jesus foi o grande despertador de consciências, o médico das almas. Jesus veio falar dessas coisas, das coisas espirituais. Ele não veio falar das coisas da terra. Só que ele encontrou uma limitação mental que ele sabia. Então ele falou muita coisa na forma de parábolas, historinhas, mas sempre para quebrar o clichê mental, tirar o espírito daquela condição do mal. E nos apresentando um Deus de amor, falando do amor, falando das virtudes. O Sermão da Montanha é um desfile de virtudes que nós temos que desenvolver. E ele vai dizer, felizes aqueles, bem-aventurados, os que desenvolvem a humildade, a paciência, o perdão, são as bem-aventuranças. E para concluir aqui, André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos mentalmente, né? Erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1954. Então, eu fiz assim primeiro apanhado desse prefácio de Emmanuel, dessa situação, desse universo de ondas, de energia, de consciências. E Deus é como se fosse uma grande consciência, uma inteligência maior, incompreensível para nós. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Nós estamos imersos no pensamento de Deus. Por isso, Jesus falou que, ao fazer prece, você não precisa fazer nas esquinas, nas sinagogas, né? Se referindo aos judeus da época. Ele falou, se feche em seu quarto e pensa em Deus. Esse seu quarto, se fecha em você mesmo e pensa, pede para Deus com o coração, sem precisar proferir palavras. Porque se nós estamos imersos no pensamento de Deus, Deus está aqui também, presente em nós. E nós nos conectamos mente a mente. Uma mente menor, pequenininha, com uma mente suprema, infinita, conectadas. Isso é a prece a Deus. E essa prece pode ser uma outra mente, uma mente muito elevada. Jesus, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Maria de Nazaré, mentes superiores à nossa, mais conectadas ao todo,
a esse Deus supremo, inteligência suprema. Então, nós somos mentes dispersas por esse universo, como se fossem neurônios de Deus, acessando a mente de Deus. Temos muita coisa para aprender, gente. E a mediunidade, então, que é essa conexão mental, é um assunto fascinante, importantíssimo para todos, encarnados e desencarnados, importante para as mentes que transitam nesse universo. Então, eu convido a todos para esse desfile de conhecimento, de coisas interessantíssimas descritas nessa obra, nos domínios da mediunidade. E no próximo estudo nós vamos começar do capítulo 1 e, conforme eu disse, vamos comentar assuntos dos capítulos sem necessariamente ler todo o capítulo. Alguns eu vou me prender mais, outros eu vou pular alguns trechos. O importante é dar o conceito, o estudo. E cabe a vocês, aí sim, lerem, né? Anotando, tirando proveito desses ensinamentos que vão servir para todo o sempre, para a vida de espíritos que vocês são, que eu sou também, consciências, tá bem? Eu agradeço a atenção de todos. Fiquem à vontade para comentar. Baixem em PDF, aqueles que não tiverem o livro em papel, pelo Google, está disponível gratuitamente. Divulguem entre seus amigos, por favor, quem precisar estudar sobre mediunidade, vida espiritual, processos obsessivos, depressão, libertação desse estado, autocura, vida após a morte, perda de entes queridos, tudo isso a gente vai falar aqui. Vamos dar um passeio sobre os conceitos de espiritualidade, usando a mediunidade como espinha dorsal. Tá bem? Eu agradeço a atenção de todos, espero contar com a presença de todos aí na próxima semana. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.